Deixa eu saudar Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Paula, tudo bem? Como vai? Paula Sampaio. Boa tarde, Joelson. Melhor agora na sua companhia, do Elivaldo também e de você que nos assiste aqui na Cidade Verde. Olha, hoje, dia 1º de agosto, foi o dia do retorno das atividades parlamentares, inclusive aqui na cidade de Teresina, na Assembleia, na Câmara dos Deputados em Brasília, Senado. Todo mundo voltou ao trabalho depois do período de férias. E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente da Câmara de Vereadores, Enzo Samuel, que vai falar a respeito do retomada das atividades para este segundo semestre. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Paulo. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Bom, primeiro eu queria saber como é que o senhor avaliou o primeiro semestre, né, da Câmara de Vereadores, em termos de apreciação de matérias, votações e discussões. E como é que isso faz, o que traz, né, esses resultados do primeiro semestre de expectativas para a segunda metade do ano? Bem, na nossa avaliação do primeiro semestre, primeiro, do ponto de vista administrativo, que eu posso falar, a gente trabalhou com dois viés. Primeiro, de tornar a Câmara, Joelson, cada vez mais próximo da população teresinense. E eu acho que isso a gente conseguiu principalmente através da criação de um projeto que hoje é premiado nacionalmente, que é o Câmara em Ação. Do ponto de vista administrativo e do seu funcionamento político, a Câmara nunca teve tanta celeridade nas votações dos projetos que chegam àquela casa. Inclusive, aqueles de caráter mais importante, tendo uma votação em caráter de regime de urgência especial ou regime de urgência simples. Então, todo projeto que chega naquela casa é encaminhado de imediato para os setores competentes, depois para as comissões e vão para a devida votação. Tanto é que hoje os projetos que existem da Prefeitura são projetos que chegaram durante o recesso para a devida votação e todos deverão ser pautados já a partir do começo da próxima semana. Elivaldo? No primeiro dia, presidente, na abertura hoje já foram examinadas matérias referentes a vetos do prefeito Dr. Pessoa, vetos que foram rejeitados na Câmara Municipal. A dinâmica da apreciação dos vetos pode ser nessa linha ou as bancadas estão aí analisando de acordo com a natureza de cada situação? Olha, o que eu posso dizer é aquilo que eu sempre falei em minhas entrevistas, Elivaldo. Cada vez mais a Câmara vai mostrando que tem autonomia e tem independência, que é um poder totalmente independente do Poder Executivo. Embora a gente tenha nossos compromissos com a cidade de Teresina e a responsabilidade naqueles projetos que forem bons para a cidade de Teresina. O projeto que se tratava hoje era de um programa de acompanhamento psicossocial dentro das escolas do município e de extrema relevância nesse momento, principalmente pós-pandemia para a nossa cidade. Então, houve um veto por parte da Prefeitura, mas os vereadores, compreendendo que esse projeto é de suma importância para a nossa população, principalmente para a nossa meninada nas escolas, resolveu, por melhor, derrubar esse veto. Teremos outros vetos que serão analisados na próxima semana e eu acredito que cada projeto, Elivaldo, será analisado de forma independente. Amanhã a gente tem novamente jogo da seleção feminina que disputa a Copa do Mundo. O senhor tem ressaltado essa importância de dar esse mesmo tratamento que culturalmente é dado à seleção masculina, também à seleção feminina. Amanhã será novamente ponto facultativo na Câmara Municipal? Primeiro, deixar claro que os trabalhos daquela casa não serão prejudicados pela questão do ponto facultativo nos jogos da seleção feminina. Por exemplo, a sessão que ocorreria amanhã, terça-feira, vai ocorrer na quinta-feira. E, como eu disse, não existe nenhuma pauta pendente dentro da Câmara Municipal hoje para ser votada. Todas terão celeridade necessária para que possam ser devidamente apreciadas no plenário. O que é que eu digo? Não adianta o vereador Enzo e demais vereadores sempre defender essa bandeira do tratamento igualitário e na prática não funcionar da mesma forma. Por que é que na Copa masculina a gente tem ponto facultativo para que o brasileiro possa torcer, para que o brasileiro possa acompanhar nossas meninas? Diga-se passagem, se gera renda também na Copa, porque você vê o mercado informal muito forte. E por que eu não vou fazer isso com a seleção feminina? Se elas estão também representando a nossa nação, o nosso país. Então, o tratamento é igualitário. Houve
isso do governo federal e nós resolvemos adotar essa política sem menor receio. Eu sei que houve por parte de algumas críticas, mas tomamos essa decisão da melhor forma possível. Inclusive, amanhã é dia do Brasil se classificar, vamos ganhar da Jamaica, vamos para o mata-mata, para as oitavas de final. E eu convido a todos vocês a acompanharem o excelente futebol que a nossa seleção feminina está jogando. Presidente, portanto, confirmado aí o ponto facultativo, né, para os servidores da Câmara de Vereadores. Agora, presidente, eu queria falar um pouco sobre essa relação. Você falou de um poder independente, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Teresina, e obviamente são, mas às vezes essas relações elas soaram de maneira turbulenta para a população que acompanhava as discussões de fora. Como é que está a relação, por exemplo, com o líder do prefeito na casa, os diálogos, para tentar fazer da relação entre os dois poderes uma relação mais amistosa, a ponto de proteger aí a população de qualquer desavença eventual? Primeiro dizer que o nosso principal compromisso é com a cidade de Teresina. Aqueles projetos que forem de suma importância para a nossa cidade, nós vamos trabalhar da melhor forma possível para que eles sejam aprovados. Quem não lembra que aqui a Câmara Municipal aprovou quase 1 bilhão de empréstimo para a Prefeitura Municipal de Teresina. Por que é que nós aprovamos esse empréstimo? Porque nós acreditamos que através desse empréstimo serão realizadas obras estruturantes e que trarão benefícios para a nossa cidade. Obras importantes, desde calçamento, desde asfalto, desde construção de hospital, desde reforma de UBS. Então, era o nosso compromisso aprovar esse empréstimo. Todavia, nós temos também a responsabilidade de fiscalizar. Aprovamos quase 1 bilhão. E perguntamos quais obras importantes hoje estão sendo realizadas na cidade. Houve uma queixa de demora, né? Exatamente. Infelizmente, hoje, mesmo aprovado esse empréstimo de 1 bilhão, praticamente a gente não vê obra pela cidade. Então, é papel do vereador realizar essa cobrança. Porque assim como nós aprovamos o empréstimo, a população quer saber para onde esse dinheiro está sendo destinado. Nós não podemos, Elivaldo, nos enganar. O dinheiro de empréstimo, quem paga somos nós, o povo. É cobrado um juro, você paga ele em devidas prestações. Então, nós precisamos que os devidos investimentos aconteçam para que a população possa ter um retorno positivo diante desses empréstimos que foram aprovados na Câmara Municipal de Teresina. Em relação ao líder, ele sabe do apreço que eu tenho pelo seu trabalho, a gente tem uma boa relação, até mesmo porque nessa atividade a gente precisa saber separar a relação política da relação administrativa. Agora, vereador, os partidos se movimentam até com relativa intensidade. O PT, na disputa interna que promete ser concluída agora, esse mês de agosto, Progressistas, União Brasil e PSDB caminham aí para acelerar um entendimento, MDB, PSD, o prefeito Dr. Pessoa articulando Republicanos e aliados, e o PDT, partido ao qual o senhor é filiado e o senhor é pré-candidato a prefeito de Teresina. É o partido qual o planejamento para os próximos passos nessa linha, nesse projeto pré-eleitoral? Elivaldo, primeiro dizer que todo partido ele tem essa vontade de ter uma candidatura majoritária e poder colocar aquilo que ele tem de melhor para a população teresinense. Colocar o seu projeto, o seu plano de governo, o que ele pensa para a nossa cidade de Teresina. Todavia, ninguém pode ser candidato de si mesmo. O PDT vai trabalhar para viabilizar uma candidatura. Agora, eu sempre disse e repeti, eu faço parte de um grupo, que é do grupo do governador Rafael Fonteles. Ao final desse processo, é lógico que é importante a gente escutar, conversar com o governador para que a gente possa tomar a melhor decisão, porque uma decisão dessa, ela não pode partir somente de um sentimento pessoal ou de um interesse pessoal. A gente tem que pensar principalmente na cidade de Teresina. Então, o PDT ele vai trabalhar para ter uma candidatura própria, mas digo e repito, existe uma pessoa que comanda esse processo dentro de um grupo que hoje é o governador Rafael Fonteles. Presidente, mais uma pergunta sobre votações, porque há uma grande expectativa em categorias. Lá na Câmara foi colocada uma emenda a um reajuste salarial para várias categorias, entre psicólogos, educadores físicos, tecnólogos em radiologia. Esse projeto com essa emenda foi vetado pelo Palácio
da cidade. A que pé que ele está na Câmara Municipal e o que pode ser feito pelos vereadores em relação a essa reivindicação dessas categorias? Olha, Paula, o projeto ele já chegou na Câmara Municipal com o veto em relação à valorização dessas categorias. Assim como nós votamos, entendemos que era de suma importância os assistentes sociais, eu não tenho a menor dúvida que os educadores físicos, psicólogos, tecnólogos em radiologia, eles são de suma importância. Você pega, por exemplo, os psicólogos. Tem como alguém nos dizer que é importante nesse momento, principalmente pós-pandemia, onde a Covid deixou várias sequelas? Eles são de suma importância. Então, a gente tem que reconhecer também a valorização desses profissionais. O que houve na Câmara foi um acerto, incluir essas categorias dentro desse plano de valorização, e o prefeito não reconheceu essa importância. O veto veio para a Câmara Municipal. Eu digo e repito, cada vereador tem sua autonomia e sua independência para votar. Mas eu acredito que, como todos votaram pela inclusão dessa categoria, hoje eu diria que o veto seria derrubado. Mas, lógico, cada sessão é uma sessão e cada vereador tem sua autonomia e sua independência. Tem uma questão também que envolve os recursos da Prefeitura de Teresina. Queda com o FPM, problemas nas regras do ICMS. Isso não pode dificultar, inclusive, o pagamento de servidores se houver todo esse reconhecimento, como você está falando? Olha, o que eu posso dizer, Joelso, essas categorias, elas estão sendo prejudicadas desde o ano de 2019, desde antes da pandemia. Já eram para ter sido inclusas. Então, esse impacto, ele não deveria ser levado em conta nem o ano de 2024, porque esses reajustes, essas valorizações, elas deveriam ter ocorrido quando ocorreram em 2019 com outras categorias. Lógico que a perda de receita, ela prejudica toda uma questão administrativa. Por exemplo, a perda de receita vai prejudicar também na prefeitura, vai prejudicar também a receita da Câmara Municipal. Mas aí é onde se diferencia os grandes gestores em adotarem medidas e políticas, principalmente que não venham afetar, trazendo tanto impacto para os servidores que são quem realmente fazem a administração municipal da nossa capital. Vocês já fizeram conta de quanto vai perder a Câmara, não? Olha, a Câmara pode chegar a perder até mais de 3 milhões, né, no seu orçamento anual. No seu orçamento anual. Porque é calculado do 14,5% da receita da Prefeitura Municipal de Teresina. Muito bem. Presidente Enzo Samuel, queria agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado.